Bom, boa noite, pessoal. Bom, obrigado pelo convite de poder estar aí palestrando nesse evento. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre introdução a Cloud Computing utilizando o Microsoft Azure. Bom, me chamo Erickson da Fonseca, sou desenvolvedor web há mais de 10 anos, sou Microsoft MVP, sou coorganizador do Meetup Campinas.net, sou também autor técnico do portal iMasters. Bom, se alguém quiser me encontrar através das redes sociais ou ler os posts do meu blog, eu criei esse blog recentemente, ericksonf.com.br, mas lá tem todas as minhas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Twitter, enfim. Podem ficar à vontade, assim que possível eu sempre respondo todo mundo. Bom, o Robson, ele ia participar para mostrar uma demo, mas ele está com problema de conectividade, eu não sei se ele vai conseguir entrar. Em todo caso, vou passar o slide dele. Ele é desenvolvedor Microsoft desde 95, MCT desde 2011, MCP desde 2010, tem mais de 28 certificações da Microsoft, é coorganizador honorário do Campinas.net e ele é coautor do livro Desenvolvimento Efetivo na plataforma Microsoft. Para encontrar ele nas redes sociais, about.me/Robson Araújo. Vamos ver se ele entra até o final, senão eu passo eu mesmo as demos. Bom, vamos lá. Aqui uma visão geral do que eu pretendo mostrar hoje, né? A gente entendeu um pouco antes do que era antes da nuvem, né? O modelo on-premises. O que é a cloud, os modelos de nuvem, os tipos de serviço que ela nos oferece, o que é, né, o Azure, Microsoft Azure, como você ter a sua subscription para poder consumir os serviços que ele oferece, os tipos de subscriptions que existem, algumas ferramentas que você pode instalar no seu computador que são multiplataformas e que vão te ajudar pra caramba no dia a dia, caso você trabalhe com Azure, tenha essa perspectiva. Vou mostrar aqui os slides como criar uma conta no Azure, porque percebi que às vezes é um tabu, né, criar uma conta, porque pede cartão de crédito, aquela coisa. Então a ideia é desmistificar essa criação de contas, que é uma coisa bem simples e que usando com sabedoria você não gasta nada. E aí seria a demo de colocando uma aplicação na nuvem. Bom, então vamos lá, né? Antes da nuvem, o que seria isso? Antes da nuvem seria o modelo que nós chamamos de on-premises, que é o quê? É o modelo que a pessoa tem o servidor, tem todos os aparatos na própria empresa dela. Qual que é o problema disso, né? Você tendo tudo hoje on-premises, você tem que se preocupar com backup, você tem que se preocupar com hardware. Hardware é uma coisa extremamente cara, ou seja, queimou um disco, problema de memória, processador, precisa comprar outro servidor, é extremamente caro, além de você ter que ter um pessoal capacitado para poder fazer isso. Backup é aquela coisa que eu já vi acontecer, que todo dia o backup roda, mas quando você precisa ele não funciona. Então isso também é um problema sério. A configuração de servidor, você que tem que configurar, se vai atualizar o sistema operacional. Eu já vi dar muito problema, às vezes, em aplicação, roda uma atualização e aí simplesmente para de funcionar alguma coisa que estava lá funcionando. Você tem que cuidar de segurança, invasão, enfim, softwares. A minha aplicação é ASP.NET Core, o que eu tenho que instalar? Ou é Java, ou é isso, é aquilo, enfim. Tudo você que tem que organizar e tomar conta. Isso demanda custo e tempo. E aí, o que eu coloco como principal problema é assim, se eu precisar escalar a minha aplicação, né, como que eu faço no on-premises? É uma coisa rápida? É uma coisa barata? Não é. Porque, por exemplo, um exemplo simples de uma faculdade, todo dia, das 5 às 8, ela tinha um pico de alunos pedindo, quero saber como o meu boleto não chegou, quero ver minha nota, enfim. Tinha um pico, ou seja, o sistema toda hora caía, só nesse período. Se você tem on-premise, como você vai escalar esse cara? Você vai comprar mais máquinas, você vai comprar mais memória, mais HD, mais qualquer coisa, só para usar essas 3 horinhas, por exemplo? Então, assim, é um investimento muito grande e não é uma coisa tão simples de escalar quando você tem tudo no on-premises.
E um outro problema, esse, por exemplo, eu como desenvolvedor já encarei bastante vezes e encaro ainda, é que assim, você tem lá o seu cliente, ele tem lá tudo on-premises, ele fala, bom, esse aqui é o servidor que você vai instalar a aplicação. Tudo bem, você vai lá, você instala, você fala, bom, mas eu preciso de um servidor de homologação, porque eu preciso homologar antes o sistema, né? O time de QA precisa testar aquela coisa, ele fala, não tem o servidor de homologação. Ou então ele fala, não, eu vou criar um servidor de homologação para você. Aí passa uma semana, eu vou criar o servidor de homologação para você. E assim vai indo. Resumindo, que ele nunca cria, o time de QA te pressiona, ele te pressiona que quer o software. E para a gente, desenvolvedor, é extremamente tenso isso, né? Você fica num fogo cruzado, em uma berlinda, e vocês vão ver que com a nuvem isso daí se resolve de maneira muito simples, muito fácil e barata. Então, o que é cloud? Se eu pegar uma definição sucinta de um próprio livro da Microsoft, ela fala que é o encapsulamento de técnicas que fornecem serviços de computação a partir de um pool de recursos compartilhados, ou seja, é um lugar onde eu tenho uma infinidade de serviços dos quais eu posso utilizar da maneira que eu achar mais conveniente. Se eu pegar esse Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia, o NIST, que é o padrão, é um instituto que normaliza tudo isso dentro dos Estados Unidos, ele fala que para eu falar que algo é cloud, para eu falar, isso aqui é um serviço cloud, ele tem que seguir essas 5 características, que são autoatendimento sob demanda, ou seja, o exemplo que eu dei lá da faculdade. Eu preciso de um servidor a mais aí das 5 às 7. Ou seja, eu só vou utilizar uma máquina a mais das 5 às 7, eu vou escalar a minha aplicação das 5 às 7. Eu não preciso pagar por isso as 24 horas do dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Eu preciso só desse momento. Então, ou seja, uma das características do que podemos definir algo como cloud é você tem um alto atendimento sob demanda, ou seja, eu daqui ou da onde quer que eu esteja, eu logo em algum lugar e eu escalo a minha aplicação, ou eu crio mais uma VM, enfim, tem uma infinidade de serviços. A segunda coisa é exatamente isso que eu acabei de falar agora, acesso de rede amplo, ou seja, não importa onde eu esteja, desde que eu tenha conexão, eu consigo me logar no meu provedor cloud e fazer o que eu tiver que fazer. Criar banco, subir aplicação e etc. Terceira característica, né? Agrupamento de recursos. Ou seja, em um único lugar eu tenho uma infinidade de serviços e recursos dos quais eu consigo utilizá-los de maneira simples, eficaz e rápida. Quarta característica, né? Elasticidade extremamente rápida, que era o que eu tinha, que eu comentei agora, né? Ou seja, se eu precisar de uma máquina, eu consigo subir ela de maneira rápida e somente quando eu precisar. E o quinto é o serviço facilmente mensurável, ou seja, eu sempre sei quanto eu estou gastando. Eu não preciso ficar fazendo muita previsão, muita conta. Eu consigo ter, depois mais para frente nos slides, o Azure oferece até uma calculadora de preços, no qual antecipadamente você consegue mais ou menos prever o quanto você vai gastar no fim do mês, por exemplo. E com tudo isso, a gente tem uma infinidade de vantagens, ou seja, a gente tem um data center 100% gerenciado, os custos operacionais são baixos, porque eu não preciso mais ter um time tão grande de infra, e eu não preciso mais lá me preocupar se o disco vai queimar, se o disco não vai queimar, se eu vou ter que comprar hardware, se eu não preciso comprar hardware. E eu acredito que, para mim, a maior vantagem hoje de que você utiliza o cloud é que você tem uma flexibilidade, uma velocidade muito rápida. Você consegue reduzir ou aumentar a sua infra de maneira extremamente veloz e, como eu posso dizer, para você. Ou seja, você aumenta e diminui ela do jeito que você precisa para o seu negócio no momento em que você se encontra. O meu site ou o meu produto está bombando, eu preciso de mais servidores, preciso de mais recursos, preciso criar uma infinidade de serviços. Ok. Deu uma reduzida, eu vou lá e tiro esses serviços e eu vou sempre pagar somente
por aquilo que eu estiver utilizando. Hoje nós temos 3 modelos de nuvens, que são a pública, a privada e a híbrida. A pública, o servidor, ele tem, o provedor, ele fornece serviços que vão ser consumidos por várias organizações, ou seja, você vai criar lá uma VM, você vai criar um banco, você vai criar qualquer coisa lá, mas você pode estar compartilhando o mesmo servidor que está alocado à sua aplicação com outras organizações. Obviamente, cada um acessa o seu, mas você pode estar compartilhando infra, né? Ou seja, o serviço é público, tem lá os servidores e várias organizações podem estar utilizando o mesmo servidor. A parte positiva disso é que o provedor arca com os gastos de infraestrutura, a parte negativa é que você tem um controle limitado, né? Você não vai conseguir simplesmente catar o carro como se fosse um data center e ir lá e falar quero pôr mais memória, isso não existe. A nuvem privada é exatamente o contrário da outra. Você tem um servidor privado lá dentro, onde você vai colocar somente, ele fica destinado somente a você. Então, você passa a ter um controle total da sua infraestrutura, entretanto, você vai arcar com os gastos de infraestrutura. Quem utiliza geralmente esse modelo são bancos, organizações governamentais e afins. E tem o modelo híbrido, que esse é o modelo, vamos dizer assim, entre aspas, o preferido hoje, porque você consegue ter alguma aplicação sua que você queira ter uma segurança extra, que você não queira deixar compartilhado em nenhum servidor com outras organizações e afins, você deixa no servidor privado. E tudo aquilo que você não precisa ter uma confiabilidade tão grande, uma restrição tão grande, você pode deixar na nuvem pública, né? Então ele liga os dois modelos e complementa o benefício de uma com o benefício de outra. 99% das empresas que começam no mundo cloud começam pelo modelo híbrido, porque ele junta o que tem de melhor dos dois. Hoje, existem 3 tipos de serviço na nuvem, que é o IaaS, o PaaS e o SaaS. Tem agora um outro modelo que é o serverless, mas a gente não vai entrar nesse caso agora. Mas o Infrastructure as a Services, o Platform as a Services e o Software as a Service. A gente vai ver cada um deles agora nos próximos slides. O IaaS, o Infrastructure as a Services, a nuvem começou com ele. Né? Por isso que eu coloquei ali, são os primeiros passos na nuvem. Ou seja, o provedor ele fornece alguns serviços, como por exemplo, ele vai te disponibilizar serviços que são voltados para infraestrutura, ou seja, ele vai te dar hardware, backup, VM. Você já passa a ter algumas vantagens, como por exemplo, você reduz custo com hardware, você reduz gastos com o time de infra, já que está tudo na nuvem, e você passa a começar a ter uma certa escalabilidade. Ela é mais rápida e mais ampla do que se você tivesse o on-premises. Mas nesse caso aqui, ainda, se você, por exemplo, precisar atualizar um software, sistema operacional, atualização, tudo isso ainda fica para você. Se você precisar instalar um patch, é você que vai instalar. Se você precisar atualizar, sei lá, uma máquina SQL Server, é você que vai atualizar. Se você precisar atualizar o sistema operacional, quem vai fazer isso é você. Você, nesse cenário, você não se preocupa mais com backup e com hardware. Entretanto, toda a parte operacional do servidor ainda fica sobre os seus cuidados. E, baseando-se nisso, surge o próximo serviço, que é o Platform as a Services. Esse cara aqui, ele entra como um novo mundo no jeito de se utilizar a nuvem. Por quê? Porque nesse cara aqui eu até coloquei que nesse modelo é código e deploy. Por quê? Ele é voltado para aplicativos na nuvem. Ou seja, você não vai mais se preocupar com SEO, você não vai se preocupar mais em atualizar servidor, ou você tem que o backup ou infra, assim. Nesse caso aqui é literalmente código e deploy. E nesse caso que a escalabilidade se torna mais simples. Você vai lá e você coloca, se o servidor bater tanto,
de processamento, eu quero escalar para tanto, depois diminui, enfim, você já não se preocupa mais tanto em gerenciar o servidor, você já não tem mais tanta preocupação com infra, você consegue focar 100% no negócio e você acaba esquecendo um pouco do servidor. A ideia aqui é literalmente agilidade. E o último é o Software as a Services, que é a ideia aqui, entre aspas, né, que você passa a ter um aluguel do software e não mais uma licença, né? O provedor, enfim, disponibiliza um software e o usuário aluga ele, entre aspas, né? Por exemplo, o Google Docs, o Office 365, SharePoint Online e etc, né? Vantagem que a gestão e a segurança é centralizada, né? Que vale para um, vale para todos. As atualizações são extremamente simplificadas, é fácil na adoção. Hoje, por exemplo, o Office 365 está em muitas organizações porque ele é extremamente fácil de instalar, enfim, de usar, possui uma ampla gama de serviços, enfim. Esse aqui é um modelo que está sendo bastante utilizado, as empresas têm investido bastante nele por conta dessa facilidade. Aqui é o resumo de tudo aquilo que eu falei antes, né? Se eu pegar aqui, ó, vocês podem ver que tem aí o on-premises, ou seja, você manipula tudo, aplicação, dados, middleware, a runtime que você está rodando, sistema operacional, virtualização, servidor, storage, network, enfim, você simplesmente tem que manipular tudo isso e se preocupar com tudo isso. No IaaS, a virtualização, servidor, storage, network, a Microsoft faz isso no caso do Azure, mas como eu havia dito, né? Aplicação, dados, runtime, middleware, OS, né, o sistema operacional, você que vai ter que se preocupar. No Platform as a Services, você pode ver que a gama de serviços que a Microsoft organiza para você, né, gerencia para você, praticamente todas elas, né, você só vai ter que se preocupar, conforme eu disse lá, código e deploy, né, sua aplicação e os dados. É só isso. E o Software as a Service, você não faz nada, você simplesmente utiliza um serviço que a Microsoft ou qualquer outro provedor lhe ofereça, né? Então, isso aqui é o resumo de tudo que eu falei nos slides anteriores, tá? Bom, café, né? Por que eu coloquei essa xícara de café aqui? Bom, geralmente quem trabalha com TI gosta muito de café, então eu fiz uma analogia do café, que é o quê? Para você não esquecer mais o que é IaaS, PaaS, SaaS e on-premises, pensa assim, ó. On-premises é você tendo que ir lá, pegar o café, colher o café, torrar o café, enfim, fazer tudo sozinho até chegar à xícara. O IaaS é você pegar o grão de café, você coloca numa máquina, aperta o botão, ele vai moer o pó, você pega aquilo lá e faz o café. O PaaS é o pó de café moído, você coloca na sua cafeteira, aperta o botão e espera o café sair. E o SaaS é você vai lá e pega o café pronto. Então, ou seja, fazendo essa analogia do café, a gente consegue passar por todas essas regras, esses serviços. Bom, então vamos para o Azure agora, né? O que é o Azure? O Azure é uma solução cloud da Microsoft que fornece uma ampla gama de serviços IaaS, PaaS e SaaS distribuídos em data centers pelo mundo todo. Hoje o Azure ele possui mais de 100 serviços disponíveis para você utilizar do jeito que você quiser e da maneira que você quiser. Então, assim, ele é uma ferramenta extremamente poderosa, rápida e muito segura. A gente vai ver isso mais para frente agora nos próximos slides. Aqui, esse videozinho, eu gostaria de mostrar só para que eu acho ele bacana demais, ele dá uma dimensão do que é um serviço cloud e o que é essa estrutura toda de um data center, de como ele funciona. Eu vou colocar rapidamente aqui para vocês verem.
como vocês puderam ver no vídeo, lá diz que 85% das 500 maiores empresas utilizam o Azure. Você vê o tamanho da extensão dessa ferramenta cloud que a Microsoft fornece. Esse videozinho eu gosto de passar só para ter uma certa dimensão, depois eu vou disponibilizar o link do vídeo, assim como os slides, caso alguém queira ver novamente. Bom, isso daqui é um mapa, ele está super atualizado, eu peguei ele ontem no site da Microsoft. O que ele mostra aqui? Ele mostra todas as regiões em que existem um data center, né, do Azure lá. Então, se você pegar aqui hoje, são 54 regiões e está disponível em 140 países. Aí, se vocês olharem aqui na parte da África, ainda não tem, mas está para sair aqui, né? Já é uma região anunciada, eles estão desenvolvendo nos Emirados Árabes também. Em todas as outras regiões já tem. Aqui a gente tem algumas particularidades. Por exemplo, se vocês olharem, tem alguns aqui que tem esse pontinho vermelho, que é nesse Central US, no Norway West e no France. O que é esse pontinho vermelho? Esse pontinho vermelho sinaliza, isso é uma coisa bem atual, bem nova. Esse pontinho vermelho ele sinaliza o quê? Que existe mais de um data center numa mesma região. Ou seja, nessa região Central US existem vários data centers independentes, ou seja, possui eletricidade independente, energia independente, rede independente. Eles são totalmente independentes um do outro, mas fazem parte de uma mesma região, eles estão conectados entre si. Ou seja, se acontecer uma tragédia de um lá pegar fogo e explodir tudo, essa região ainda vai continuar funcionando porque ela tem um monte de outros data centers trabalhando de maneira isolada dos demais. A gente tem mais algumas particularidades aqui. Se vocês olharem, vocês vão ver que tem USA Gov, USA Gov Virginia, Iowa, USA Gov Arizona, USA Gov Texas. O que é isso? São as regiões disponíveis para o governo americano. Ou seja, essas regiões você não consegue acessá-las para criar um serviço, ela é 100% disponível para o governo americano e para os seus parceiros. Então, ou seja, o Azure fornece serviços para o governo americano também. Depois eu vou mostrar criando um serviço lá, vocês vão ver que a gente não vai conseguir encontrar nenhuma dessas regiões para a gente criar um serviço. A gente vai encontrar todas as outras menos elas. Outras particularidades. Alemanha. Alemanha é a mesma coisa. Você não vai conseguir criar um serviço na Alemanha, porque eles possuem leis totalmente diferenciadas quanto à restrição e compartilhamento de dados. Então, na Alemanha você só vai conseguir acessar a rede alemã através de um outro link, que inclusive é separado do link padrão do Azure, que é o portal.azure.com. E tudo que você trafega lá é auditado por uma empresa alemã que chama T-Systems. Então, também está sobre a lei deles. E a terceira particularidade é a China. A China, por ser um país extremamente fechado, você também não vai conseguir criar VMs, enfim, serviços na China. Até pouco tempo atrás, era uma empresa chamada 21 Vianet, ela que fornecia os serviços do Azure na China. Essa semana eu estava tentando confirmar essa informação se ainda era assim, e eu vi que ela não está mais no site da Microsoft, essa empresa, e tem um link agora separado para o Azure da China. Então, acredito que hoje o Azure ele atua lá, assim como nos outros países. Entretanto, você também não vai conseguir acessar por conta das restrições do governo chinês. Entretanto, todos os outros países você vai poder criar serviços lá, tanto nos Estados Unidos. Você pode ver que na América Latina só tem o Brasil aqui isolado. Na África ainda está para sair. Essas australianas são novas também, esses data centers. Depois eu vou mostrar, vocês vão poder criar serviços em várias partes do mundo, mas na Alemanha, na China e nas regiões do governo americano é impossível de criar serviços. Bom, como então que eu consigo acessar essas coisas no Azure? Como que eu consigo criar um serviço lá?
Tudo lá é baseado em subscription. O que é uma subscription? Subscription é a sua licença, vamos por assim dizer, no qual vai estar atrelado todos os serviços que você está utilizando e no final vai gerar uma fatura no qual você vai pagar, dependendo do valor, né? Tem bastante serviço free lá também. Então existem 3 tipos, são a Pay-as-you-go, Microsoft Reseller e Enterprise Agreements. Pay-as-you-go é que 90% das pessoas que são desenvolvedores e querem aprender alguma coisa no Azure, elas vão utilizar essa. Ou seja, você paga somente o que você consome, você cancela a hora que você quiser e tudo cai em um cartão de crédito. Depois a gente vai ver lá que para você criar uma conta, você vai precisar de um cartão de crédito. A gente vai chegar nesse ponto lá. Tem uma outra que é o Microsoft Reseller, que você compra créditos a serem utilizados, ou seja, você compra um serviço por um determinado tempo, esse provedor fornece para você, por exemplo, eu quero comprar o Office 365, você vai ter um Microsoft Reseller que vai fornecer isso aí para você e você trabalha paralelo com ele os serviços que o Azure vão te oferecer. E o Enterprise Agreements, que são as melhores, que é a melhor opção para as grandes organizações, ou seja, essas organizações elas assumem um compromisso monetário inicial, ou seja, elas fazem um investimento muito grande inicialmente, compensa porque tem um desconto muito maior, eu não sei qual é esse valor, né? Mas você fica como se fosse um crédito. Você compra, sei lá, 1.000 máquinas, por exemplo, e você tem tantos anos para você utilizar essas 1.000 máquinas, por exemplo. Então, você assume um compromisso bem grande, na casa dos milhões, provavelmente, e você depois tem um monte de serviço para você utilizar ao longo do tempo que você julgar necessário. Essa é a calculadora de preço que eu comentei. Aqui você consegue mensurar praticamente tudo. Ela é bem assertiva, né? Obviamente pode passar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas ela é bem assertiva quando você faz as contas. Aqui você consegue fazer o cálculo de N produtos que a Microsoft oferece, praticamente todos, né? Então você vai conseguir máquinas virtuais, armazenamento, banco de dados, Kubernetes, functions, no caso de serverless, enfim, tudo, banco de dados, o que você julgar necessário, você consegue fazer uma estimativa de preço aqui e para você saber se vale a pena você colocar na nuvem ou não, se vale a pena você fazer o que você está achando que vale a pena ou não. Bom, aqui eu coloquei esse slide, são 2 ferramentas que vão auxiliar muito o dia a dia para quem trabalha no Azure, que é o Azure CLI e o Azure Storage Explorer. O que esses caras fazem? Tudo que você faz no portal do Azure, vou mostrar mais adiante, você consegue fazer através de scripts. Esse Azure CLI lembra muito PowerShell, né? Você consegue gerar um monte de scripts que, se você quiser, você não precisa exatamente conectar no portal e fazer manualmente. Você roda esse monte de scripts, ele vai lá, conecta e faz tudo para você. Outra ferramenta que é de extrema validade para quem trabalha com Azure é o Azure Storage Explorer. Esse cara ele permite que você gerencie qualquer tipo de storage no Azure. Então, ou seja, eu vou ter uma tabela, eu vou ter Cosmos DB, ou, enfim, você consegue gerenciar através dele. É muito parecido com o que o Renato Groff mostrou na palestra anterior do SQL Operations Studios. É muito parecido com aquilo. Só que você utiliza para o Azure. Bom, criando uma conta no Azure. Por que eu coloquei isso aqui? Porque, como eu mencionei inicialmente, as pessoas têm um certo receio quando fala no Azure, porque tem que colocar um cartão de crédito, porque vai ter que pagar, porque vai ser cobrado. Então, a ideia de eu ter colocado esse slide aqui, esse passo a passo, é para desmistificar isso. Você não vai ser cobrado, você só vai ser cobrado pelo serviço que você deixar lá rodando. Mas para o dia a dia, para fazer teste, para fazer uma POC, para fazer qualquer coisa, você não gasta nenhum centavo. Eu utilizo o Azure já faz uns 2 anos nessa Pay As You Go, com meu cartão de crédito. Assim, a minha cobrança máxima que veio foi R$ 5. Eu estava utilizando o Cosmos DB, que é um serviço um pouco mais caro para fazer uma demo. Mas pode usar sem medo. Depois eu vou dar uma dica de extrema validade para você não ser taxado, que fez o teste,
utilizou os recursos, gerou um resultado, você deleta o seu grupo de recursos, a gente vai ver depois isso, para você não, às vezes você acaba esquecendo, até o Renato Groff uma vez comentou comigo que ele esqueceu uma vez lá uma conta do Cosmos DB e os créditos dele foram embora, isso às vezes acontece. Então, por via de regra, você sempre cria um serviço quando ele não é free. Quando é free, tudo bem, mas quando ele não é free, você faz os testes que você tem que fazer, dá paga e apaga os recursos e você não vai gastar nenhum centavo. Bom, você vai acessar azure.microsoft.com, Start Free, você vai entrar com uma conta, no caso estou entrando com a do Campinas.net, que é um meetup que eu organizo com o Groff. Você vai digitar os seus dados todos. Ele vai fazer uma two-factor validation com o seu celular. Aqui é o momento que todo mundo tem medo, que é o cartão de crédito. O que vai acontecer se você vai pôr o cartão aí? Ele vai debitar $1 do seu cartão só para validar. E no mesmo momento que ele validar esse $1, ele já estorna esse mesmo valor na mesma hora. Ou seja, você pode fazer o seu cadastro, se aparecer lá no SMS, geralmente os bancos fazem isso. Vai lá aparecer $1 que o Azure cobrou, pode ficar tranquilo que já é estornado no mesmo momento. Bom, e agora a demo seria colocando uma aplicação na nuvem. Eu não sei se o Robson conseguiu entrar, deixa eu ver se ele está online aqui. Não está online, está só eu e o Michel. Então, eu vou mostrar alguns serviços que o portal, eu não estou com a demo que ele ia fazer, mas a gente consegue fazer algumas outras demos bem legais aqui. Vamos lá. Então, aliás, deixa eu voltar aqui, né? Você vai acessar sempre o link portal.azure.com. Ele vai pedir uma conta, vou colocar a minha conta que eu utilizo. Bom, isso aqui é o portal do Azure. Nesse cara aqui, você pode ver que na sua esquerda você tem uma Blade com vários serviços, né? Essa aqui são os favoritos, já vem por padrão. Essa aqui é um dashboard que você pode colocar os serviços que você quiser. Inclusive, eu vou mostrar aqui, ó. View My Bill. Eu vou até mostrar para vocês verem aqui. Ao contrário do que muita gente tem medo, vocês vão ver aqui. Ó, pode olhar aqui, ó, Malte, ó. 0 centavos, 0 centavos, 19 centavos, 0, 0, 3 centavos, 0, 0, 28 centavos. Ou seja, eu uso o Azure todo dia fazendo testes e demos. Então, pode criar sua conta lá que não tem erro. Bom, vamos lá. Tudo o que você cria no Azure, ele segue, aliás, como sempre a Microsoft faz, ela sempre gera um padrão que você acostuma de layout, tanto no Windows como com qualquer serviço que ela fornece. No Azure não é diferente. Você sempre vai, ele funciona na base de blades. O que seriam essas blades? Vamos lá, eu vou colocar aqui, eu falo, eu quero criar um serviço, por exemplo. Ele vai abrir uma blade do meu lado. Então, eu vou mostrar, por exemplo, como você criar um WordPress aqui no Azure em 5 minutinhos. WordPress, se eu colocar Create, ele já vai abrir outra blade aqui do lado. Vamos colocar aqui Araras. Araras blog. Isso aqui, esse app name ele tem que ser único, ou seja, Araras blog ninguém tem esse cara ainda. Se alguém tivesse, ele ia reclamar, por exemplo, se eu vier aqui colocar teste, com certeza vai ter, quer ver? Ó, appname testes not available, ou seja, alguém já está com o appname test.azurewebsites.com, então a gente tem que colocar sempre um nome único. Então, araras blog.azurewebsites.net, esse vai ser o nosso blog. Vou selecionar a subscription, você pode ter mais de uma, no meu caso eu tenho duas, tenho a pago pelo uso, que é do meu cartão, e tem a Visual Studio Enterprise, que é uma outra subscription que eu tenho, eu vou usar ela. Resource Group, o que é esse cara? Tudo que você fizer no Azure, você tem que ter um Resource Group. Resource Group, o que ele é? Ele é um grupo de recursos, ele é um agrupamento de recursos. Ou seja, eu posso ter N Resource Groups, e eu posso colocar os serviços dentro deles. Por exemplo, sei lá, eu quero ter um grupo de recursos que vai tomar conta
de toda a minha base de dados. Lá vou ter N da base de dados ou da N aplicações. Eu quero que o Resource Group, por exemplo, A cuide das aplicações A, B, C. O Resource Group B cuide das aplicações X, J, K, enfim. Você consegue separar os seus serviços dentro do próprio Azure, né, para você poder manipular e gerenciar eles de maneira mais simples. No meu caso aqui eu não tenho nenhum Resource Group, eu vou criar aqui o Araras RG, esse é o nosso Resource Group aqui, Database Provider. Aqui eu vou colocar o MySQL em E. Por quê? Porque se eu deixar esse cara como Azure Database for MySQL, ele vai pedir para eu provisionar, criar uma máquina com a base de dados MySQL, ele vai provisionar essa máquina, ele vai subir isso daí e vai levar um certo tempo. A gente vai ficar parado aqui esperando um bom tempo de provisionar tudo isso. Então, para ser mais rápido, para a gente não ficar parado aqui, eu vou colocar MySQL em app e ele vai dar um warning aqui falando assim, olha, você está colocando a sua base de dados na mesma instância que está rodando o seu blog. Ou seja, se você quiser escalar, você não vai conseguir. Você vai precisar colocar ela separadamente. No nosso caso, vai ser só uma apresentação, a gente não vai precisar disso. A gente vai clicar aqui nesse plano, que agora a gente vai escolher o que a gente vai utilizar. Então, conforme eu disse, ele criou uma nova blade aqui do lado, a gente vai colocar Create New. A gente vai colocar um Service Plan, a gente vai colocar aqui Araras SP, por exemplo, Service Plan, e a gente vai escolher aonde que a gente vai colocar esse cara, né? O que a gente vai fazer? Ó, por exemplo, se você olhar aqui Production, ele vai sempre te dar o que a máquina oferece, o nome da máquina, o que ela oferece e o que ela oferece de potência, né? Memória, disco, enfim. E aqui embaixo as features que ela oferece. Se eu pegar esse cara aqui, ó, ele falou que ele vai me dar um Core 1.75 GB de memória. Vai custar R$148. E aí ele vai dar um custo ao domain, ele pode escalar para 10 instâncias automaticamente, por exemplo. Eu vou ter 5 slots. O que é esses slots, por exemplo? Eu dei o exemplo lá, eu preciso de um servidor de QA e ninguém me dá, porque eu preciso testar aquela coisa toda. Desse cara aqui, você vai tendo slots, você vai podendo trocar de um slot para o outro. Produção, homologação, testes, enfim, você consegue fazer. Você consegue navegar através deles e colocando esse aqui é produção, tá a versão mais atual, eu posso ter outros slots que eu vou fazendo homologação ou desenvolvimento, então por isso que eu disse que na nuvem o negócio é bem mais tranquilo. Aqui ele diz que vai fazer backup diário, vai ter Traffic Manager, CPU, memória, enfim, um storage de 50 GB. A gente pode vir aqui também na parte dev/teste e a gente vai ter algumas máquinas mais simples. Por exemplo, se eu pegar essa aqui ó, de 1 GB de memória e 60 minutos de tráfego por dia, ela é de graça. Se eu pegar essa daqui, mais simplesinha, ele vai dar a mesma coisa, só que ele vai dar 240 minutos de tráfego por dia, vai custar R$32 e ele vai me deixar configurar um domínio customizado. E assim vai sucessivamente. Se eu clicar aqui em isolado, vai ser uma insanidade. Tipo, se eu pegar essa aqui, ó, 4 cores, 14 GB de memória, um monte de coisa, você vai ficar numa rede isolada só para você, enfim, um absurdo de máquina. Vai custar 2.964, já começa a ficar bem cara a brincadeira. No nosso caso, como diz o Groff, a gente é sempre de baixo custo, a gente coloca aqui no free, a gente vai dar um apply. Aqui ó, location, que era o que eu estava comentando. Se eu clicar aqui, ó, eu posso colocar aqui em vários lugares, por exemplo, Austrália, Brasil, Canadá, Central US, na Ásia, outras americanas, na França, Japão, Coreia, Europa, enfim, tem uma infinidade de regiões que eu posso utilizar para criar o meu blog. Entretanto, se vocês olharem aí, vocês vão ver que a USA Government não existe, a Alemanha não existe e a China não existe, que foram as restrições que eu disse anteriormente, ou seja, vou poder criar nessas regiões todas. No caso, eu vou deixar Central US mesmo por padrão, vai fazer diferença. Vou dar um OK. Então tá o nosso Araras blog criado aqui. Eu vou dar um paint to dashboard aqui para ele aparecer lá no nosso
no nosso dashboard da homepage e eu vou dar um create nesse cara. Então, vamos lá. Ele está validando tudo que eu inseri, né, nessas blades todas. E assim que ele terminar essa validação, ele vai começar o processo de criação de todos esses recursos. Então, ele vai aparecer aqui para a gente, ó, Deployment in Progress. Se eu clicar nesse sininho aqui, ó, se você olhar aqui no dashboard, como eu coloquei o Pint Dashboard lá, ele já vai aparecer aqui, que ele está fazendo o deploy. Eu posso vir nesse sininho de notificação, e ele vai falar, ó, você tem um deploy in progress, ele está running nesse momento. Se a gente clicar nele, ele vai mostrar aqui, ó, por exemplo, o Araras SP aqui, o Server Farm, ele já deu um OK. Ou seja, esse cara aqui ele já criou. Se eu vier e der um refresh aqui, vamos ver se ele está criando mais alguma coisa. Eu posso também ver os detalhes dessa operação clicando aqui. É o Tracking ID, o Resource, o tempo que demorou, quando que fez, se deu sucesso, se deu falha. Então, vamos aguardar um pouquinho que ele está criando. Não é para demorar tanto, ele está criando agora o Resource Group Araras RG aqui, ó. Então ele está criando o nosso agrupador de recursos aqui, que é o cara que vai segurar todas essas aplicações dentro dele. Vamos aguardar que ele acabar de criar. Obviamente, enquanto ele está criando, você consegue navegar por todo o Azure. Ele faz isso de maneira independente. Como eu disse, se eu clicar aqui, por exemplo, em All Services, aqui, deixa eu fechar esse cara aqui. Enquanto ele continua ali, olha a infinidade de serviços que o Azure tem. Então, ou seja, tem mais de 100 serviços aqui dentro dele. Note que, por exemplo, o dashboard aparece aqui para mim no favoritos porque ele está com essa estrelinha aqui, ou seja, eu posso adicionar e remover simplesmente clicando nessas estrelinhas aqui. Eu posso deixar aqui do lado as ferramentas que fizerem mais sentido para mim. Vamos aqui de novo ver o que está acontecendo. Opa, ele deu um erro aqui, ó. Vamos ver. Olha, ele deu erro. Vamos tentar de novo aqui que ele deu um erro. Vamos cancelar esse deploy. E vamos criar ele novamente. Vamos deletar esses caras aqui. Ele vai deletar. Se a gente vier aqui, ele chegou a criar esse cara, mas a gente apaga ele também. Vamos deletar esse resource group aqui. Para não ficar cobrando algo da gente. No caso, a gente selecionou ali free, mas a gente apaga mesmo assim. Bom, enquanto ele vai apagando, que não sei por qual motivo ele deu algum erro, a gente vai criando um outro aqui em paralelo. WordPress, create. Bom, como a gente sempre comenta, né, os deuses da demo sempre tem que aprontar para cima da gente. Vou chamar isso aqui de Araras. Araras Enterprise, Araras. Vamos colocar em app. Vou pegar esse cara aqui, vamos chamar ele de Araras. Central US. Teste esse cara. Apply. Dá um OK. Araras, Versus Enterprise, create new Araras, MySQL, Araras. Vamos dar um create nesse cara aqui. Vamos aguardar agora que ele funcione. Aqui ele vai falar que deu problema naquele deploy nosso. A gente vai fechar esse cara. Vamos deixar ele criando aqui. Então, nessas notificações, qualquer coisa que estiver acontecendo no Azure, que estiver sendo executado, você consegue acompanhar por esse cara aqui. Vamos aguardar ele
apagar e criar um novo recurso. E espero que os deuses da demo parem de aprontar e deixem eu mostrar o blog funcionando. Ah, fazer as coisas ao vivo sempre dá pau, né? Não tem jeito. O Azure não tem muito, é sempre ao vivo. Não tem muito que se deixar pronto, não, é sempre ao vivo. Às vezes acontece. Uma coisa que é normal acontecer com o Azure, hoje está bem menos que isso, mas o Azure ele está sempre mudando, ele está sempre atualizando. Então, às vezes aconteceu de você faz uma demo, sei lá, 2 dias antes, na hora que você vai apresentar, cadê aquele botão que estava aqui de publish que não tem mais? Aí você vai ver ele está em outro lugar, porque de fato é uma ferramenta que sofre constantes atualizações e aprimoramentos o tempo todo. Vamos dar uma olhada nesse cara, como é que tá. Por exemplo, essa demo aqui eu fiz ontem ela, antes de palestrar hoje, né? E ela funcionou. Hoje parece que ela não tá querendo funcionar. Né? Tô preguiça hoje. É, Fim de semana. é. Mas você escolheu o central lá, o local, né? Central, né? Isso, mas isso, assim, é só o local onde ele vai criar o serviço. O Central iOS, isso é uma coisa também interessante. Você até comentou, foi interessante. Nem sempre todos os serviços estão disponíveis em todas as regiões. Às vezes, alguns serviços ficam disponíveis em algumas regiões primeiramente. Por exemplo, a Central US e a East US geralmente são as regiões que sempre recebem os novos serviços primeiro. Depois eles começam a replicar para as outras regiões. Então, por isso que eu sempre deixo o Central US ou East US, porque eles sempre possuem as regiões. Olha, que nem agora aqui, ó, ele já criou todos os nossos araras, tudo aqui. Inclusive, esse aqui ele está terminando de criar, tá vendo? Agora ele foi. Se você perguntar para mim qual a diferença desse, a gente fez o mesmo processo. Então, pode ser que alguma coisa tenha falhado lá na hora da criação. Lembrando que a gente está pegando também o free, né? O mais barato possível, que tá com outras N aplicações lá. Tava fora da tomada lá, os caras colocaram. Os caras falaram o quê? Você vai criar free? Então eu vou tirar a tomada aqui. Bom, ele está acabando de criar aqui. Vamos ver se não vai dar nenhum problema. Está acabando de criar o nosso Araras Web aqui. Deixa eu já deixar o Araras. Araras. Azure Websites.net. Que já a gente já vai carregar ele aqui. Olha lá. Deployment succeed. Ou seja, então ele funcionou. Eu posso clicar aqui direto para o meu recurso. Aí ele vai te dar um resumo dele. Ele vai falar, bom, o Resource Group que você colocou esse cara aqui é o Araras, ele está executando, ele está na Central US, a sua subscription que você está usando, se você tiver mais de uma, ele te dá um ID aqui. O repositório, por exemplo, o external repositório, caso você queira utilizar, que é esse GitHub aqui. Eu estou usando a Free aqui, e aqui é o URL. Então, se eu vier aqui, ó, ele já apareceu aqui para a gente instalar o nosso WordPress. Ou seja, tá funcionando já. É só clicar em Continue, fazer a instalação normal de um WordPress e você já está com ele funcionando aqui. Então, você vê que o serviço é bem simples. Dica, né? Vamos supor que você quis fazer o teste, como eu fiz aqui agora, criar um WordPress e beleza, eu vi lá que funcionou, eu vou apresentar, sei lá, para o meu chefe, quem quer que seja, depois disso eu vou apagar. Sempre. Nesse caso aqui é free, você não vai pagar nada, mas supondo que você teve que usar um serviço, tem alguns serviços que não existem free, e você tem que pagar algum valor, sempre que você clicar aqui, ó, All Resources, você vai ver que você tem todos os seus recursos. E quando você clica em Resource Groups, você vai ver que tem o nosso Resource Groups Araras aqui. Ele agrupa todos os recursos até o momento que a gente tem. Então, se eu clicar nesse cara aqui, ó, ele vai ter os nossos 2 recursos aqui. Se eu quiser apagar tudo de uma vez só, eu clico nesse cara, eu venho aqui, fiz lá minha POC, minha demo, ele vai pedir o nome desse recurso, eu vou colocar aqui dentro, vou dar um delete
e posso deixar aí que já acabou o problema. Eu não vou ser mais cobrado por nada e tá tudo funcionando belezinha. Bom, a gente tem espaço para mais alguma demo ou estouramos o tempo? Estouramos o tempo já por 5 minutos já, na verdade. Ah, você é o último, cara. Se quiser falar até meia-noite aí, tranquilo. Tá, bom. Eu vou fazer mais uma demo rapidinha aqui. Eu vou abrir o Visual Studio aqui. Obviamente a gente não vai ter um banco colocando nada disso, mas... Opa, ele está carregando aqui. Deixa ele carregar aqui. Eu vou criar uma aplicação rapidinho e vou mostrar como a gente consegue fazer um deploy no Azure rapidinho através do próprio Visual Studio. E não tem diferença de versão. Mesmo você utilizando o Visual Studio Community, você tem esse acesso ao Azure bem fácil. Se minha máquina colaborar, claro. Abriu. Bom, eu vou criar uma aplicaçãozinha ASP.NET Core aqui bem rápida. Vou pegar aqui a ASP.NET Core Application. Vou chamar ela de Araras Web. Vou dar um OK. Ele vai começar a criar um projeto. Vou pegar um MVC aqui mesmo, vou dar um OK. Ele vai criar um projeto. Ele já pagou os recursos, ou seja, já não tem mais nenhum recurso. Se eu vier aqui em All Resources, ele não vai ter mais nada, ou seja, fiz minha demo, minha POC, eu não vou ser cobrado por nada. Bom, aqui, beleza, criei uma aplicaçãozinha MVC bem simples. Ele está acabando de criar aqui, na verdade, está fazendo o restore aqui do ASP.NET Core. Acabou o restore. Beleza, aplicaçãozinha simples. Como que eu coloco esse cara na nuvem com 3 cliques? Em cima da minha aplicaçãozinha aqui, botão direito, Publish. Ele já vai dar algumas opções aqui. No caso, App Services Linux, caso eu queira colocar esse cara no Linux, porque ele é ASP.NET Core. Em alguma VM que já esteja no Azure, por algum IS lá, o FTP, o que quer que seja. Bom, eu vou deixar como App Service. Eu vou criar um novo, porque eu não tenho nenhum. Eu vou dar um Publish. Ele vai pegar a sua conta que está logada no Visual Studio, ele já vai entender que essa mesma conta é a que você vai utilizar no Azure. Eu vou chamar aqui de Araras Web. Aqui ele vai pegar as duas subscriptions também, vou deixar essa Visual Studio Enterprise. Araras Web aqui, ó, ele vai criar esse Resource Group, né, porque eu apaguei o outro. Hosting Plan, ele te dá algumas opções, eu vou deixar nesse centro algum aqui mesmo. Se eu tivesse que colocar alguma SQL ou algum storage no Azure, eu poderia fazer por aqui também. E eu vou dar esse create aqui rapidinho. Ele vai criar todos esses serviços que a gente fez lá pelo portal criando o WordPress. Ele está fazendo a mesma coisa aqui, só que pelo Visual Studio. Se fosse pelo Azure CLI, ele faria a mesma coisa, só que através de scripts. Então, ou seja, você tem várias opções para fazer a mesma coisa, na verdade. Então, ele vai setar aqui, ele está dando um deploy, step 1. Ele vai seguir aqui. Deve demorar uns 2, 3 minutinhos. Vamos ver se ele dá erro também, né? Exato. Depois você faz de novo, ele dá certo. É assim que funciona, né? É assim que funciona sempre, cara. Sempre. É sempre assim. É engraçado. Você vai, você faz, ele funciona. Ontem eu testei essas demos e falei, bom, beleza, tá tudo funcionando. Aí hoje eu fui lá, pam, deu erro. Aí você fala, ei, beleza, só porque eu tô online. Ou seja, lá, ele já criou, o que ele fez aqui? Ele fez o deploy? Ainda não, ele criou um profile pra gente. E agora ele está efetuando o deploy. Ele criou esse profile vai ficar aqui escondido. Cadê? Aqui, ó. Publish Profiles. Ele vira esse Publish XML que vai conter essas informações todas aí. Aqui ele está fazendo o Publish direto lá no Azure. Você pode ver aqui embaixo, aqui, ó lá.
Ele startou, como é uma aplicaçãozinha bem seca assim que a gente criou, ele não vai demorar muito, né? Obviamente, se tivesse mais páginas, banco e uma infinidade de serviços, com certeza ele demora um pouquinho mais. Se você olhar aqui, ó, no site URL, ele já deu o ararasweb.azurewebsites.net. Lembrando que o azures.site.net é sempre o final padrão de qualquer aplicação que você criar. Logicamente, você pode customizar o domínio para o que você quiser. Mas no caso de teste, ele sempre vai te dar o nome da sua app services.azurewebsites.net. Ele está acabando de publicar aqui. Vamos torcer para a rede não cair nada. Olha lá. Ele publicou, já vai abrir o site, né? Ele vai carregar, é a primeira vez um pouquinho mais lento, porque ele está dando o primeiro ping no servidor. E ele já vai carregar aqui para a gente. Ó, já estamos no Azure, a nossa aplicaçãozinha ASP.NET Core. Se eu vier aqui no Azure e eu der um refresh nesse cara, olha só, já tem o nosso Araras Web, que é o site que a gente está acessando lá, e o nosso plano aqui que ele selecionou automaticamente. Se eu vier no Resource Group, tá aqui o Resource Group que ele criou. Então, se eu tivesse mantido aquele Araras RG, que era o Resource Group inicial, eu poderia ter selecionado ele lá no Azure e eu podia jogar todos os recursos dentro dele aqui também. Posso fazer assim, tanto você selecionar ou você criar um novo, ele te fornece as duas opções. E aqui está o nosso sitezinho já direto do Azure. Se alguém estiver acompanhando e quiser acessar ararasweb.azurewebsites.net, pode acessar aí que você vai conseguir acessar já. Beleza? Bom, pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Você pode ver que até na hora de demo eu coloco um carinha rezando aqui, né? Porque sempre dá problema. Ninguém perguntou nada. Não. Tranquilo. Então, beleza. Bom, pessoal, obrigado aí pela oportunidade. Se alguém quiser acompanhar meus artigos ou me seguir em alguma rede social, estou sempre postando alguma coisa. Estou sempre postando assuntos relacionados à TI, estou sempre fazendo alguns artigos. O meu site é esse, ericksonf.com.br. Eu criei ele há uma semana atrás, que eu vou consolidar os meus artigos nele agora, mas dentro dele eu tenho o link para o iMaster, que é o portal que eu publico semanalmente, tem o LinkedIn, Twitter, enfim, o Meetup e todas as outras redes sociais que eu estou sempre ativo. Aqui o debaixo do Robson, infelizmente ele não pôde comparecer, deve ter caído a conexão dele. Bom, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído com alguma coisa que tenha valido a pena. E obrigado pelo convite.